o verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Por isso nós estamos aqui em tua casa, para glorificar e bendizer o teu nome, nome desse Deus que é fiel. Consagramos este culto a ti, Senhor. Dedicamos cada movimento que vamos fazer para o louvor da tua glória. Aceita o nosso culto, Pai. Nosso culto imperfeito, nós que somos fracos, nós nos colocamos diante de ti, pedindo perdão pelas nossas fraquezas, pedindo que sobre nós esteja a tua mão, nos protegendo, nos abençoando e nos dando o privilégio de hoje caminharmos um pouco mais para perto de ti, nos assentarmos e ouvirmos a sua doce voz. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 103. Salmo, capítulo 103. Livro dos Salmos, capítulo 103. Salmo de Davi, número 103. Eu vou convidar você a ler comigo esse texto. Salmo 103. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Juntos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas
as enfermidades. E o nosso convite nessa manhã é para você, para nós estarmos aqui, não apenas de corpo presente, não apenas fazermos disso aqui um cumprir de uma obrigação, mas o nosso convite é para você bendizer o nome do Senhor. É para você glorificar o nome de Deus que perdoa os nossos pecados, que nos alerta dos perigos, que abre as portas que ninguém está vendo, que nos sustenta. Vamos louvar o nome do Senhor. Cantar ao nosso Deus, que Ele é muito digno de ser louvado. Você que está em casa, você que está aqui, curve sua cabeça e louvemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Você ficar de pé nessa manhã. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
igreja pode sentar. Glória a Deus. São da antiga, né? Esse é da minha época de UPA na primeira igreja. Gente querida, domingo é dia do Senhor e nós estamos aqui para louvar ao Senhor e para engrandecer por tudo que Ele tem feito a nós. Nós não vamos vir à frente porque o momento não permite, mas eu queria que você mergulhasse no fundo do seu coração agora e percebesse o que Deus tem feito por você, por sua família, por sua causa, por sua história, e que você colocasse no altar do Senhor nesse momento os seus motivos de gratidão. E o convite meu nessa hora é fazermos juntos uma ação comunitária, uma oração comunitária de ação de graças. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor alguns instantes em oração silenciosa. Lembre-se da bondosa mão dele sobre sua vida, sua casa, sua história, e apenas agradeça. Senhor, se nós fôssemos contra, nós não saberíamos o número exato de bênçãos que o Senhor tem concedido a nós, porque muitas nós sequer percebemos, mas há algumas que nós identificamos claramente. Foi a graça preciosa de Jesus em nossa vida. Nós entregamos no teu altar, Senhor, as nossas orações, os nossos motivos de gratidão. Muitas vezes colocamos diante de ti como pedido, intercedendo para que o Senhor viesse com poder e graça e cuidasse dessa questão particular. E o Senhor, que é infinito em misericórdia, que não se atrasa, que não se esquece de nós, interveio. E hoje o nosso lamento se transformou em baile. E hoje a nossa dúvida se transformou numa esperança ainda mais forte de que o Senhor é bom, que suas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração, em geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não merecemos, mas o Senhor insiste em continuar nos abençoando. Te louvamos pela tua fidelidade, Senhor. Te louvamos pela tua presença em nossa história. Te louvamos mediante Jesus Cristo, teu Filho e nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus pelo cuidado, glória a Deus pela sua direção e pelo seu sustento. Gente querida, hoje é domingo e mais uma vez nos encontramos na casa de Deus dessa maneira muito peculiar, né? Nós precisamos nos manter assim, máscara, o termômetro na entrada, aquele totem de álcool, porque o momento pede. Isso não é uma atitude exclusivamente da nossa igreja. Todo lugar que você for é assim, né? Semana passada eu estava falando, se você sem máscara, você não sobe no ônibus. Não, o motorista para, você tem que descer e arrumar uma máscara. Então, enquanto durar esse momento, né, de pandemia, nós precisaremos continuar assim, inclusive no momento dos louvores, tá bom? E nós não temos uma data para dar para você quando isso vai mudar, porque ninguém sabe quando isso vai mudar. Nós oramos para que seja o mais breve possível, né? Não apenas para voltarmos à convivência normal,
mas porque muitas vidas estão sendo ceifadas, né? Mais de 100 mil vidas já foram só no Brasil, por conta dessa doença terrível que tem nos acometido, né? Lembramos que a Keila, né, passou por isso, felizmente já atravessou esse deserto, né? Eu lembro de ter ligado para ela, ela falou: pastor, fiquei mal, bem mal. Hoje, né, quem foi diagnosticado com coronavírus foi a nossa irmã Jane, né? Também liguei para ela 2 vezes, ontem liguei de novo, ela, graças a Deus, já está melhor, né? Está assintomática, o que não significa dizer que ela está curada, né? Ela vai, se eu não me engano, segunda-feira, segunda ou terça-feira, ela vai ao médico de novo para fazer um novo exame. E temos que orar não apenas por ela, mas por todos nós, né, para que ninguém seja acometido por isso. É uma doença que tem, no início levava só as pessoas de idade, né? Mas aí, conversando com a Jane sobre essa situação, o professor da academia, do prédio dela, né? Os prédios agora têm academias, né? Rapaz novo, de 30 e poucos anos, pegou coronavírus e morreu. 30 e poucos anos. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Não é porque a coisa aparentemente diminuiu que a gente vai relaxar, né? Foi ontem que você mandou? Foi, né? Ontem a Lili mandou para mim vários encartes mostrando que o número de contaminação aqui em Niterói subiu assustadoramente nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Acredito eu, muito por conta do fruto desse relaxamento, né? O número caiu, já está tudo melhor. Aí você vê as praias lotadas, né? Você vê a galera andando na rua sem máscara, e isso gera uma super contaminação e, infelizmente, os números voltaram a crescer. Então, meu irmão, esse é um alerta para você, não faça isso, né? Tem que sair de casa, coloca uma máscara, voltou de casa, troca a roupa, lava a mão, toma um banho. Tem gente que não é muito chegada a um banho, então não sai de casa. Então não pode, a gente tem que se cuidar, porque o momento pede esse nível de precaução, tá ok? Gente querida, nós continuamos com a nossa campanha da Cesta do Amor, tá ok? Quem está aqui, quem está nos assistindo pela internet, todos podemos contribuir, todos que quiserem podem contribuir, e nós estamos ajudando a famílias que estão precisando, e a igreja faz isso porque é nosso dever de ofício. Nós fomos chamados para isso, né? Jesus, quando alimentou a multidão, não perguntou se todo mundo ali era crente, ele só disse: só quem está com fome, e alimentou todo mundo. Ele sabia que boa parte daquele povo ali não iria continuar com ele, mas isso não foi motivo para ele selecionar quem ia e quem não ia comer, e ele fez isso 2 vezes. Então, eu queria que você se sentisse privilegiado em poder participar dessa campanha que a igreja tem feito desde o mês de abril, maio, junho, julho, agosto. Esse é o 6º mês. Esse é o 6º mês que nós estamos participando da Bolsa do Amor. Então, se você quiser participar, quando você for entregar aqui o envelope, você bota lá Bolsa do Amor. Então, se você quiser fazer um depósito, né, tanto aqui, quem está aqui na igreja, como quem está nos assistindo, depois só avise alguém da igreja: olha, eu fiz um depósito tanto para a Bolsa do Amor, porque se não for identificado, vai entrar como oferta para a igreja, e nós vamos usar da forma que achamos mais conveniente. Então, você pode ajudar com gêneros alimentícios. Pastor, mas eu não estou saindo de casa. Você entra em contato conosco, nós vamos até a tua casa e buscamos, né? Eu sempre falo que a Rosângela, né? Rosângela não está aqui. Temos 2 Rosângelas, né? A Rosa que está ali e a outra Rosângela que mora aqui perto da gente. Você vê que as 2 moram perto, né? E agora? De Sá. Rosângela de Sá. Você não é de Sá, não, né? E a Rosângela tem sido assim uma guerreira nesse campo, né? Ela tem entrado em contato com as amigas dela, e todo mês eu tenho feito um roteiro de passar na casa das amiguinhas dela para poder pegar essas amiguinhas no bom sentido, né? Carinhoso, para poder pegar esses alimentos. Então, se você quiser participar com o donativo, o João tem vindo aqui trazer,
né? Eu já vi algumas vezes, ele mora aqui perto, ele tem feito essa gentileza. Então, irmãos, nós vamos fazer isso por quanto tempo? Nós vamos fazer isso enquanto durar essa pandemia, irmãos, porque muitos estão sem nenhuma condição de trabalhar, né? E se você não trabalha, você não tem como se sustentar. E nós temos como igreja o privilégio de poder ajudar essas pessoas. Gostaríamos de ajudar mais em quantidade, mais em qualidade, mas infelizmente é o que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer, nós fazemos com alegria. Tá bom? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia também na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É colocado ali não, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Felipe, aparece ali não? Não, né? Do verso 1 ao verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao do verso 5. Antes disso, eu quero conversar uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Eu estou vendo as Bíblias ali. Para a semana que vem, irmãos, as Bíblias não estarão mais ali, porque nós não temos mais como compartilhar as Bíblias, infelizmente. O momento não permite isso. Então, ao vir para a igreja, você traga a sua Bíblia, tá bom? Porque, infelizmente, nós não estamos podendo compartilhar as Bíblias. Porque o momento não está permitindo a gente compartilhar nada. Eu me lembrei disso, eu vi ali, porque a gente está tão acostumado a deixar as Bíblias ali, mas eu vou pedir para a semana que vem você recolher, tá bom? Bota numa sala dos diáconos ali, quando acabar esse tempo, quem pegou, já pegou, hoje não tem problema, até porque a gente não avisou. Mas o momento não está permitindo que a gente compartilhe, infelizmente, nem a Bíblia. Nem do lado assim, né? Porque está cada um num canto do banco. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Acompanha comigo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus às igrejas da Macedônia, no meio de muita prova de tribulação, manifestar abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, aqui Paulo está falando do cuidado dos irmãos com ele, com o ministério dele, com a obra do Senhor. Os irmãos que passavam por uma situação apertada, mas não deixaram de priorizar o reino de Deus. Nós que estamos aqui, podemos participar presencialmente. Você que está nos assistindo pela internet, você também pode participar, ou fazendo um depósito online, ou fazendo um depósito no caixa. Nós temos a conta aparecendo aí para vocês na internet. Nós contribuímos, irmãos, porque nós temos o mesmo espírito dos nossos irmãos aqui na Macedônia. Nós contribuímos porque sentimos prazer em investir uma parte do que Deus nos dá na obra do Senhor. Então nós vamos cantar um louvor, e você que veio preparado para participar do ofertório, o diácono vai passar com a salva no meio da igreja. Você não precisa sair do seu lugar. Eu vou pedir a um diácono que está ali atrás para fazer esse movimento agora. Se você veio preparado no momento do ofertório, você segura o seu envelope e o diácono passará recolhendo no meio da igreja. Vamos louvar o Senhor. Som. Convido você a ficar de pé novamente. Acho que pode baixar um pouquinho. Lucas, é o 3. Som.
pode sentar. Senhor, nós te louvamos porque participar do ofertório para nós não é um peso, é um privilégio poder investir parte do que temos no teu reino, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor multiplique na casa daqueles que estão ofertando, que o Senhor permita que aqueles que não ofertem também tenham as suas rendas multiplicadas e que haja um desejo genuíno, como houve dos nossos irmãos da Macedônia, de investir no teu reino, de ajudar na promoção da expansão do teu reino. Dá sabedoria àqueles que vão manipular os recursos da tua casa, para que usem, Senhor, tudo para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos um teaser, né, que é o nosso teaser do mês de setembro, e eu vou pedir para você acompanhar o que nós vamos passar agora. Essa é a nossa série de mensagens que fala sobre superação. E essa série ela está fincada em cima do livro de Ruth. E nós achamos essa proposta muito pertinente por conta da necessidade que nós temos de superar os obstáculos da vida, as nossas dificuldades. Mas o momento que nós vivemos ele é muito muito peculiar. Nós precisamos aprender a nos reinventar. Nós precisamos aprender a olhar para esse momento, distinguir as digitais do Senhor e entender que precisamos nos reinventar para transformar esse momento de dificuldade num momento novo. A superação, ela além do natural. A superação, ela pede da gente uma mudança de comportamento num momento difícil. Eu me lembro, um filme muito famoso, no ano 2000 foi um filme chamado Náufrago, onde o Tom Hanks fazia o personagem principal e falava de um problema seríssimo que ele viveu. Não sei quantos viram o filme muito conhecido, né? Ele trabalhava numa empresa que era uma espécie de correios, né? Era Sedex? Acho que era, né? FedEx, que é uma empresa que faz transporte de cargas e de documentos. E numa viagem dessa, o avião dele caiu no mar e ele foi o único sobrevivente. Nadou, conseguiu chegar até uma ilha e alguns destroços do avião chegaram e ele conseguiu montar uma cabaninha e ficar ali durante um tempo, mas ele estava sozinho na ilha. E ele se sentiu muito só. E ele arrumou um companheiro. Vocês lembram disso? Lembram qual era o nome do companheiro? Senhor Wilson. Quem era o Wilson? Era uma bola. A bola era eu não sei se é a marca, Wilson, mas estava escrito na bola, né? E ele fez ali com a mão dele, sangrando, um desenho, né? De um rosto com 2 olhos, um nariz, porque ele precisava conversar com alguém. Está falhando, né?
Ele precisava conversar com alguém. Por mais que a bola não respondesse, ele precisava ter aquela sensação de que alguém estava ali com ele. Ele precisava ter essa sensação de que ele não estava só. E aí, o filme discorre em torno de 1 hora. É só ele na ilha com a bola. E há um momento muito forte no filme, quando ele resolve ir embora, né? E a bola se distancia dele e ele chora amargamente. E ele pede desculpas para a bola. Desculpa, Wilson, desculpa. Porque a bola estava indo embora, ele estava no meio do oceano, ele tinha que escolher, ou pegava a bola ou voltava para a jangada dele lá, que ele tinha feito, né? Tentar se salvar. E ele volta para a jangada e abre mão do Wilson. Mas por que ele precisava estar com alguém? Porque nós precisamos de outras pessoas. A nossa essência nos empurra para perto de alguém. É bem verdade que um pouco de solidão faz bem até para a gente olhar para dentro da nossa alma. Mas a menos que você tenha um chamado para ser um eremita, viver isolado nas montanhas do Tibete, naturalmente você precisa caminhar com gente. Nós precisamos, naturalmente, a nossa essência precisa de outras pessoas, nos bons e nos maus momentos, para compartilhar alegrias e tristezas, como era o caso do Wilson. O Wilson estava ali, coitado da bola, só estava ouvindo abobrinha. Wilson, nós estamos aqui há muito tempo. Wilson, como é que nós vamos sair daqui? Wilson, ele precisava abrir o coração dele com alguém. A grande verdade é que nós temos que entender que a superação se torna mais palatável, ela se torna mais digerível quando nós estamos caminhando com alguém. Quando tem gente do nosso lado para nos apoiar. Quando tem gente do nosso lado para chorar com a gente. Quando tem gente do nosso lado para ouvir o que nós temos que fazer. E nós precisamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia nos dá exemplos claros de como a superação a dois, ela é mais fácil. De como a superação com alguém do lado, ela se torna mais agradável. Como Deus usa uma outra pessoa para nos abençoar, para nos orientar, para nos sustentar quando nós estamos fracos. Há um texto muito forte, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 8 até o verso 22. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, do verso 8 ao verso 22. Vamos fazer uma leitura alternada. Senhor, esta é a tua palavra escrita, porque nós precisávamos dela. A Bíblia é a bússola que aponta a direção para onde a nossa vida tem que caminhar. Permita que já a partir da leitura do texto, o nosso coração seja nutrido pelas tuas verdades. Essa oração fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 8 ao verso 22, de leitura alternada. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. E disseram: Não, iremos contigo ao teu povo.
Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Todos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Você pode sentar? Havia um grande problema. O livro é de Ruth, mas a história, inicialmente, nós vemos que é a história de uma catástrofe que acontece sobre uma família. A matriarca se chamava Noemi, casada com um homem chamado Elimeleque. Eles saem, lá de Sião, de Jerusalém, de Judá, e vão para a terra de Moabe, atravessam o Mar Jordão, ficam a leste de Israel, e vão para Moabe, porque havia muita fome, e tentam a vida lá e tal, e passam lá em torno de 10 anos. Noemi vai com os 2 filhos, Quilom e Malom, e eles casam lá com mulheres da terra, 2 moabitas, Ruth e Orfa. Morre o pai, morre um filho, morre o outro filho, e aí a nora fica com a sogra fica com 2 noras dentro de casa, todas viúvas. Esse texto que nós lemos é o momento exatamente após essa tragédia. E aí Noemi, que era matriarca, fala assim: voltar para casa, passar fome aqui, eu vou passar fome lá na minha casa, que lá eu conheço gente, aqui eu não conheço ninguém. As mulheres não tinham profissão, elas não tinham formação para correr atrás de um sustento. E Noemi, diante daquela catástrofe, chega para suas noras e diz: voltem para a casa de suas mães. E Ruth se encontra diante de um dilema: eu vou ou eu fico? Eu ajudo ou eu vou embora? E a gente, analisando o texto, a gente consegue perceber o porquê da decisão de Ruth. O texto fala para a gente de forma clara que a decisão foi dela. A sua sogra tinha colocado no seu coração, na sua mente, de forma decisiva, que o melhor para ela e para as meninas era cada um seguir o seu destino de forma separada. Noemi não viu futuro para elas ali com ela. Elas iam voltar para uma terra estrangeira.
E elas iam voltar viúvas. Os homens não iam querer mulheres que já tinham casado. Iam procurar mulheres que nunca casaram antes. E o que elas iam poder caminhar juntos fazendo o quê? E Noemi pensou assim, cara, a única coisa que elas vão poder desfrutar de mim é de pobreza. E o texto fala para a gente de um sentimento forte que existia entre elas. Porque quando, no primeiro momento, ela fala para as meninas, vão embora, e elas já estão caminhando. E ela fala assim, cara, vão embora, vão para sua casa. E o texto nos dá a entender que isso não foi uma coisa agressiva, não foi uma briga, mas ela falou de uma forma doce, uma forma amorosa, preocupada. Vão embora. Vocês não precisam caminhar comigo. Eu libero vocês do trato que vocês tinham comigo. Vocês têm a possibilidade de um futuro. Eu não tenho. E elas choram copiosamente. E o texto no original, se você for estudar, é aquele choro, mas doído, sabe? De gritar, não quero, não vou de jeito nenhum. E Noemi fala para elas assim, cara, não adianta. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais filho para dar para vocês casarem. E se eu tivesse condição? E ela ainda fala isso. E se eu tivesse condição de casar de novo? E ter outro filho? Vocês iam esperar até ele crescer para poder casar com vocês? Não tem condição, minhas filhas. Você percebe que Noemi, ela está discorrendo um sem número de motivos racionais, mostrando para ela assim, esse problema é meu, ele é grande demais, eu não tenho mais o que fazer para vocês. Ela tinha absoluta certeza de que aquelas mulheres iam definhar ao lado delas, e ela toma uma decisão pensando nos outros e não nela. Vão. E ela olha, e tem uma expressão forte no verso 13, quando diz assim, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado sobre mim a sua mão. Qual era o pensamento de Noemi? Todas elas tinham perdido seu marido, certo? Mas as meninas, se voltassem para casa, se obedecessem à ordem da sogra, elas poderiam casar de novo, elas poderiam constituir família. Mas ela já era uma pessoa de idade. O que a esperava era um futuro sombrio, sem esperança, uma velhice só e amarga. Ela olha para esse cenário e pensa, eu não vou dividir isso com essas meninas, não vou. E mais uma vez elas choram profundamente. Orfa olha para sua sogra, acredito que deve ter dado um beijo bem doído, sentimento profundo, e vai embora. E a gente tem uma forma equivocada de achar que Orfa largou Noemi de mão, né? E é um estudioso chamado Cassey, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz ali que a mesma causa que conduziu Orfa de volta para sua casa foi aquela que fez Ruth permanecer, que foi a morte dos seus filhos. Orfa queria voltar a ser esposa e Ruth queria continuar a ser filha. E nos remete a um outro tipo de imagem. Talvez Noemi tenha sido para Ruth a mãe que ela sempre quis ter e nunca teve. E a gente não sabe disso, né? Mas a verdade é que havia um laço profundo entre elas. E aí Ruth salta do coração dela. Por mais que Noemi tentasse dissuadi-la, falou assim, olha, tua nora, tua amiga já foi embora, tua cunhada já foi embora, faz você a mesma coisa, toma você o mesmo rumo. E ela faz uma declaração de amor para sua sogra, que é um negócio que hoje em dia, você imaginar a nora falando assim para a sogra, é uma coisa impressionante. Impressionante. Aonde você for, eu vou. Seu povo é meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Que não seja outra coisa a não ser a morte e me separar de ti. E a gente olha
para esse texto e ver algumas coisas, né? Primeiro, provavelmente, nesse momento, Ruth está abrindo mão da sua herança religiosa e dizendo o seguinte: daqui por diante eu passo a fazer parte do povo de Deus, eu aceito o teu Deus como meu Deus e vou viver de acordo com a sua promessa. E a gente precisa entender, irmãos, o que ela está dizendo com isso. Ela está dizendo o seguinte: eu estou abrindo mão da minha herança, eu estou abrindo mão do meu passado, eu estou abrindo mão da minha história para fazer a minha história ao seu lado. Eu sei que o seu problema é grave, mas ao invés de deixar você sofrer sozinho, eu quero dizer para você o seguinte: eu vou com você para todo lugar, eu estou contigo e não abro. E quando ela fala, o teu povo é o meu povo, e outra coisa, senão a morte me separar de ti, a gente faz uma analogia, a gente faz uma conclusão simples. Ruth era muito mais nova que Noemi, sua sogra. Naturalmente, né, ela morreria depois. Sua sogra morreria primeiro. E ela viveria naquela terra estrangeira depois da morte de sua sogra, porque ela entendeu que ali passaria a ser a sua nova nação. Aquela realidade desconhecida passaria a ser para ela a sua nova vida. Esse discurso é tão impressionante que Noemi fala assim: então tá bom, então vamos embora. Me convenceu. E elas voltam para casa. Não diz quanto tempo leva, não diz o caminho, só diz que quando elas estão chegando em casa, as mulheres dão um burburinho assim: mas essa não é Noemi? Essa não é Noemi? E ela ouve. No momento que ela ouve, ela fala assim: ó, cara, eu quero que vocês parem de me chamar de Noemi, porque Noemi significa ditosa, bem favorecida. Ela fala assim: ó, cara, a minha vida foi tudo menos agradável. Eu quero que vocês parem de me chamar de Noemi e comecem a me chamar de Mara, porque Mara significa amarga. Você consegue entender isso? Que a vida dela foi tão difícil que ela pediu para tornar o nome dela um símbolo da sua história. Meu nome é amargo. Porque se a gente fizer um corte só do momento do problema, a gente vai pensar que a nossa vida é um poço sem fundo. E ela volta para casa. E diz a Bíblia que ela volta para casa no período da cega da cevada. Nós não sabemos se ela fez isso de propósito. A Bíblia não narra esse fato. O que nós sabemos é que esse era um período de colheita e de frutos abundantes. A dor que ela vivia contrastava com a realidade do momento em que a nação em que ela estava voltando para casa se encontrava. Ela não tinha noção do que Deus tinha preparado para ela. Ela não tinha noção do que Deus tinha preparado para ela. E esse momento a gente percebe que tem 3 blocos, mas muito distintos. E o primeiro deles é quando a gente tem a constatação do problema. E problema é algo que todo mundo tem. Não tem quem não os tenha. E a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: qual é a atitude que você toma quando você passa por um momento de tribulação? Aquele problema assim que te... Mas eu não estou falando um problema: ah, o meu time não venceu, ah, eu queria o cinema e está chovendo. Não é esse tipo de coisa. É quando você chega no trabalho, eu não sei se... Bom, eu vou dar um exemplo aqui, mas não sei se eu posso... Amor, você não briga comigo não, não me deixa de castigo hoje não. A minha mulher faz aniversário no dia 31 de janeiro. Se você quiser comprar presente, ela gosta muito. Eu sou do dia 20, já falei, eu não ligo, vocês sabem disso, né? Eu falo para vocês que eu calço 43, mas é só por falar. Eu não ligo para presente. Dia 31 de janeiro foi aniversário dela.
nós tínhamos um ano, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 1 ano e 4 meses de casados. Inclusive, domingo que vem é nosso aniversário de casamento. Fazemos 6 anos de casados. Segunda-feira é aniversário de casamento do João e da Ana. Não é verdade? Vê o que eu estou sabendo. 1 ano de casado, não é isso aí? Grande maravilha, maravilha, maravilha. E aí, cara, 1 ano e 4 meses de casado. Dia 31 de janeiro foi um domingo. Você lembra disso, amor? 31 de janeiro foi no domingo. E aí, no dia 1º de fevereiro, ela foi trabalhar. E todo mundo sabia que era aniversário dela dia 31, e o pessoal no trabalho dela fingindo que não era nada e tal, e tal, e tal. Quando deu 5 horas da tarde, que ela estava para terminar o expediente, chegaram para ela assim: Liliane, tua chefe quer falar contigo. E ela saiu. Quando ela saiu, as pessoas do setor dela armaram a maior festa. Uma festa surpresa para ela, que ela não tinha noção. Quando ela vai falar com a chefe falou para ela assim: Liliane, a empresa está passando por uma reformulação, não é uma coisa pessoal, é uma questão apenas de que do nosso tal e tal, e você está demitida. Tudo bem. Aí ela volta, quando ela abre a porta do setor dela, todo mundo, surpresa! Desse jeito. Desse jeito. Nós tínhamos 1 ano e 4 meses de casado. Ela ganhava razoavelmente melhor do que eu. Eu me lembro disso de forma clara, porque essa foi uma pancada que nós vivemos. Você tem as suas histórias, as suas tribulações. Como é que você reage a isso? Você pode trabalhar com negação. Não, isso não está acontecendo, eu não estou vivendo isso, não é nada demais. Pode trabalhar com isolamento. Você não quer falar com ninguém sobre o seu problema. Você pode lutar de uma forma desvairada, sozinho, ou fingir que não ouve nada. Qual é a tua reação quando você passa por um problema? Nós vamos voltar a essa pergunta com uma solução mais à frente. E esse texto também nos ensina de forma categórica que há pessoas muito próximas a nós, pessoas adoráveis, pessoas que nós desfrutamos de momentos deliciosos, pessoas que nós tínhamos como muito próximas, mas só que a vida é muito cíclica, né? E o tempo e as escolhas acabam nos afastando dessas pessoas. Porque, como diz o sábio Salomão, tudo tem o seu tempo e o seu propósito debaixo do sol. Mas como é que você tem reagido a esses movimentos de perda? De gente que saiu de perto de você. Nós temos nos ressentido com esses amigos, nós temos vivido de forma amarga, como a Noemi se propôs a viver. Agora o texto nos dá uma lição preciosa de uma mulher que, num momento de profundo desespero, decidiu ser forte, decidiu enfrentar e dizer para sua sogra: eu estou contigo, não abro. Essa briga não é sua, essa briga é nossa. Eu não saio do teu lado. Teu Deus é o meu Deus, e nós vamos esperar juntos pela providência que esse Deus há de fazer sobre nossas vidas. E essa mulher foi um exemplo tão forte que se tornou um personagem bíblico.
Poucas mulheres são citadas na Bíblia. Quantas mulheres viraram um livro da Bíblia? Quantas? Quantas? Não, livros da Bíblia. Quantos? Quais? Entendeu? A gente olha para a Bíblia e percebe que essas mulheres se tornaram o quê? Referência. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu já falei isso aqui, mas quando o exemplo é bom, ele vale a pena ser repetido. Nós estávamos ali atrás, estávamos falando sobre a mãe das meninas, Dona Benedita Conrado, que eu não tive o privilégio de conhecer. Já está na glória, pertinho do Senhor. Aí um dia, a Heloísa estava falando a respeito de Dona Benedita, e eu não me esqueço a frase dela. Ela disse assim: pastor, era uma mulher que quando ela falava, eu me calava para ouvir o que ela tinha a dizer. E é uma coisa impressionante, porque a Heloísa é uma mulher, se eu não me engano, tem 3 formações. Ela é psicóloga, pedagoga, formada em direito também. Dona Benedita, culturalmente, era muito inferior a ela, socialmente muito inferior a ela, mas a Dona Benedita era um exemplo, e um exemplo tão forte. Tem quantos anos que a mãe de vocês morreu? 25? Tem 25 anos que essa mulher morreu. Eu nunca a vi, mas o nome dela é forte até hoje. Olha isso. Um exemplo. Mas esse exemplo, ele é fincado a partir de escolhas que ela fez durante toda a sua vida. Quem é seu exemplo? Quem é o seu modelo? Você tem se deixado trabalhar por Deus a ponto de você se transformar num modelo? Porque eu me lembro, certa vez, pastor Marcos Amaral aqui, falando daquele versículo de Paulo, né? Porque Paulo tem um dado momento que ele fala um negócio que só ele fala, mas ninguém na Bíblia falou aquilo. Lógico, além de Jesus, né? Tinha força para dizer aquilo. Paulo fala assim: agora quem fala não o Senhor, mas eu. Lembra? Lembram disso? Está na Bíblia, irmão. Estou mentindo não, está na Bíblia. Agora quem fala é o Senhor, não eu. Agora quem fala sou eu, não o Senhor. E aí o pastor Marcos perguntou aqui: irmãos, quem aqui poderia falar como Paulo? Ninguém levantou a mão. Eu também levantei não. E aí ele falou assim: mas todos nós aqui deveríamos poder levantar a mão. Paulo falou aquilo porque ele tinha consciência de que ele caminhava todos os dias na direção de se tornar uma pessoa como Jesus. Ele não tinha vergonha de se colocar como exemplo. E às vezes a gente se esconde atrás de uma falsa humildade, ou de uma pretensa humildade, falsa demais, né? Uma pretensa humildade, para não assumir essa responsabilidade de nos tornarmos exemplo para aqueles que são mais novos da fé, ou para aqueles que não se tornaram ainda nossos irmãos na fé. Gente que pode olhar para mim e para você e falar assim: eu confio no Roger, eu confio na Rosane, eu posso andar do lado desse tipo de gente, porque é gente que quando eu precisar vai ter um braço forte para me sustentar. É gente de caráter, é gente de palavra, é gente que não te abandona, é gente que está ali por que der e vier. E aí Ruth faz essa escolha. Eu vou caminhar com a minha sogra. E é interessante, irmãos, que Ruth não escolheu Noemi por interesse, medo ou necessidade. Presta atenção nisso. Ruth não escolheu Noemi por interesse, medo nem necessidade. O que nos leva a pensar: qual é o seu nível de compromisso com aquilo que você crê? O que te traz aqui? O que te une com as suas relações de amizade? O que te une a Deus e ao seu próximo?
Já falei para vocês aqui, fui pastor de uma igreja, uma classe de escola dominical, um pastor amigo queridíssimo, estava falando assim, não, porque nós temos a ideia de começar um trabalho de célula, onde vamos poder caminhar juntos, onde vamos poder ajudar uns aos outros, um poder ajudar a carregar o fardo do outro. Uma determinada pessoa levantou a mão e falou assim, pastor, isso não me interessa não. Aí ele chocou, né? Ficou chocado, assim, é mesmo? Eu falei, eu já tenho problema demais. Eu não estou aqui para ajudar a carregar problema de ninguém, não. Isso é agressivo, não é? Mas até que ponto ele não externou a realidade que muitas vezes nós nos propomos, não falamos, mas nos propomos a viver. Porque há entre nós gente chorando, mas quem está consolando? Quando a gente fala aquele assim, e aí, tudo bem? Será que de verdade nós estamos preocupados com a pessoa? Será que o tudo bem que a gente pergunta, se ela disser assim, não, eu não estou bem, eu precisava conversar com alguém. A gente, pô, mas cara chato, cara, só perguntei se estava tudo bem para eu perguntar, não tinha nada que ele falar, nada. Mas na medida em que a gente decide ouvir o tudo bem, e muitas vezes nós não precisamos sequer falar nada, a pessoa só tem carência de alguém que ouça. Nós passamos naturalmente a sermos talhados por Deus, a nos transformarmos em pessoas diferentes. E aí Ruth vive uma nova história. E ela vive a história ao lado de alguém com o coração profundamente amargurado. E ela decide caminhar ao lado de alguém que estava com o coração profundamente entristecido. Noemi olha para a sua história e diz, não, eu não sou mais uma mulher alegre. Ditosa eu saí e voltei pobre, né? É uma analogia com cheio e vazio. Eu saí cheio e voltei vazia, acabou a minha alegria. E a gente olha para esse naco da história de Noemi e a gente faz a seguinte pergunta, o que é que forma a tua identidade? São as suas vitórias? São as suas derrotas? São as suas alegrias? São as suas tristezas? Porque de acordo com essa perspectiva, a nossa vida pode ser definida por uma montanha-russa. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, porque você não ganha tudo sempre. Mas ela pode ser definida por um horizonte plácido. Depende da escolha que você fizer. Deus tem preparado uma cega para todos aqueles que confiam nele. A cega é o tempo de abundância. E aí talvez você se pergunte assim, mas pastor, traduz isso para a realidade hoje aqui de Niterói para a gente entender. Nós temos há um bom tempo sido nutridos por uma filosofia estritamente individualista, aonde você tem que superar os seus erros sozinho, aonde você tem que descobrir que aquele problema é seu e não é problema de mais ninguém, e você tem quase que se inflar de uma autossuficiência e dizer assim, eu vou sozinho trilhar o rumo da minha vida, eu vou desbravar, sabe, a senda que se abre diante dos meus olhos, eu vou botar uma faca nos dentes e vou embora. Você pode ir sozinho, essa é uma opção. Só que essa opção faria de Noemi uma mulher amarga. E olha que ela tomou uma decisão legítima, porque o que ela viveu era real. E o que ela viveu era uma dor profunda. É uma dor que nós não conseguimos imaginar. Num prazo curto de tempo, ela perdeu seu marido, seu filho mais velho, seu filho mais novo. Ficou sem amor, ficou sem companhia, ficou sem cuidado, ficou sem perspectiva, ficou sem futuro e sem esperança. E essas pancadas que a gente tem, esses solavancos que a vida coloca sobre nós, vez por outra,
eles tiram a gente do prumo. Nós estamos vivendo uma época de profunda escassez profissional. Os concursos públicos foram cassados, né? Não existe mais concurso. Então, existe hoje um universo de concurseiros que estão estudando sem saber quando será aberto de novo o concurso para eles poderem fazer. Gente tudo bem formada, viu? Só para citar um exemplo de um horizonte sem perspectiva. E a gente pode sentir esse amargor na boca. E a gente pode viver essa proposta só, achando que esse problema é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que o bom Deus nos revela é que nós não devemos sucumbir a esse individualismo. Nós podemos e devemos aprender a viver em comunidade. Nós podemos e devemos aprender a viver uns ao lado dos outros. E eu sei que isso é um baita de um desafio. Porque você ouve todos os dias uma proposta diferente dessa. Trajetórias individuais de sucesso. Você é instigado a buscar sozinho o seu caminho. E aí vem a palavra de Deus e diz para você, cara, vem comigo. Se você cair, você não vai ficar prostrado, porque eu te seguro pela mão, diz o salmista. E há entre nós um exército enorme de pessoas que tem uma dificuldade profunda de abrir o coração, por vários motivos. Talvez já tenha aberto o coração com alguém, essa pessoa traiu sua confiança, ou desdenhou da sua realidade. Talvez você tenha sido criado numa dimensão onde seus pais disseram para você que você tem que aprender a sofrer sozinho. E em silêncio, como foi o caso de Noemi. Contudo, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que você não está só, que você não está só, que a sua dor não é só sua, que o seu lamento não é só seu, que você não precisa passar esse deserto sozinho. Mas os desertos acontecem na vida de todas as pessoas. Deus não te livra do deserto, Deus te livra no deserto. E o deserto está aí para boas e más companhias. Só que as pessoas são fundamentais para caminhar conosco. E aqui você não apenas vai encontrar gente para caminhar com você, como você vai encontrar gente para te levar mais para perto do eterno. E Ele é a resposta. E Ele é a saída. Às vezes nós nos sentimos tão fracos, tão desanimados, que nós não conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos. O texto diz que elas chegaram na época da cega. A cega era um momento de colheita, de fartura, que futuramente foi traduzida, foi transformada na festa da Páscoa. Naquele momento que elas não tinham o que fazer, Deus preparou um tempo de abundância para recebê-las. A cega, eles colhiam, e o que caía no chão era necessariamente deixado para as pessoas que não tinham o que comer. E como era um tempo de abundância, Deus providenciava sustento para todos os seus filhos. Há uma cega preparada para você, meu irmão. Há uma cega preparada para você, minha irmã. Tempo de colheita, tempo de fartura. Não se desespere.
Mas eu gostaria, eu estou caminhando para a conclusão, que você se lembrasse do que disse Salomão no capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9. É bem melhor sermos dois do que um. É bem melhor sermos dois do que um. E eu quero que você entenda a importância de nós caminharmos juntos. Eu quero que você entenda a importância do discipulado, de você ter alguém para caminhar com você, alguém que vai poder ouvir os seus lamentos, alguém que vai poder caminhar com você durante o seu tempo de deserto, alguém que vai poder junto de você apontar para a palavra de Deus e juntos atravessarmos esse deserto, a fazer com que você tome boas e sábias decisões. A essência de Deus é comunhão. Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não nos criou para caminhar sós. Ele preparou um caminho e preparou gente nesse caminho para servir de esteio para você. Eu sei que às vezes você se sente fraco e desanimado, porque a pancada ela é forte. Mas creia, você não está só. Creia nisso. Confie na palavra de Deus. Ore para que Deus mostre a você quem são as Rutes. Os Rutes de forma genérica, né? Quem são essas pessoas, homens e mulheres, preparados por Ele, para te fortalecer no momento que você se sentir debilitado. Porque creia, meu irmão, existe uma cega preparada por Deus para você. Existe um momento de colheita abundante e profunda para aqueles que continuarem caminhando fiéis na direção da casa de Deus, da presença de Deus, do projeto de Deus. Você não precisa caminhar só. Esse momento de superação, ele é mais fácil se nós caminharmos juntos. Ele é melhor se você tiver alguém para chorar com você, para orar com você, para orar por você. Eu queria lançar um desafio para nós essa semana. Nós vamos colocar isso aí no WhatsApp, nós vamos colocar isso aí no Facebook. E eu gostaria que você pensasse numa pessoa que te ajudou muito no momento de superação da sua vida. Eu já tenho essa pessoa em mente. Pense como ela foi um instrumento de Deus para que você passasse por aquele sofrimento. Você tem essa pessoa em mente? Não precisa dizer. Você tem essa pessoa em mente? Ligue para ela. Diga isso para ela. Não importa se passou muito tempo. Eu estou pensando, eu por um acaso estive na casa dessa pessoa ontem. Profundamente usado por Deus, num momento de agonia da minha alma. Eu estava só. E ele tinha um filho pequeno. Bebê. A mulher estava... Não, bebê não, então é filho pequena, mulher que estava grávida. Ele saiu da casa dele, foi me encontrar e foi enxugar o meu choro. Diga o quanto você é agradecido a Deus pela vida dela, especialmente por ter sido suporte com você no meio da tribulação. Se for possível, ore agradecendo a Deus pela vida dela. Para quem você pode ser o suporte? Ore, reflita e ligue para alguém. Mas eu queria que você não apenas deixasse isso como algo do sermão de domingo. Eu queria que você levasse isso para a sua semana e você pensasse mesmo nisso e você fizesse isso. Porque
nós precisamos de outras pessoas. Não dá para caminhar só. Deus te trouxe aqui nessa manhã de domingo para te dizer que Ele preparou gente para caminhar com você. Gente cheia de pecado, sabe? Mas trabalhada por Ele para te estender a mão e para te fortalecer. Deus preparou gente assim para você. Não dê de ombros para aquilo que Deus está te dando. Porque se Ele está fazendo isso com você, é porque você precisa. Ele sabe o que você está passando. E Ele providenciou gente para isso. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ficar alguns instantes em oração. Eu queria que você mergulhasse profundo a sua alma. Que tempo você tem vivido? Qual é a interrogação que tem gerado desconforto em sua vida? Converse com Deus e fale com Ele: Senhor, está difícil caminhar sozinho. Envia Ruth para me fortalecer na minha caminhada. Ouça a voz de Deus e haja na certeza de que Deus tem frutos em abundância preparados para você. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, estarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Senhor, te louvamos porque a tua palavra nos ensina que é melhor ser dois do que um. E o Senhor nos ensina que a gente aqui, em
todo lugar, separada por Ti, para juntos superarmos os obstáculos que se descortinam diante dos nossos olhos. Só que nós somos criados numa cultura onde eu preciso vencer sozinho. Só que o Senhor nos leva a entender que na comunhão dos santos o Senhor ministra a sua graça. Quebra, Senhor, tudo aquilo que nos impede de dar esse passo, de ir até alguém, de pedir ajuda, de ser a ajuda. Que nós não apenas entendamos a mensagem da Tua palavra, mas que ela se transforme em vida na nossa história, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Que a gente entenda que há um momento difícil que todos nós vivemos, e é verdade, mas há uma cega preparada pelo Senhor a nós. Há um tempo de abundância. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E é melhor serem dois do que um. Um fortalece o outro. Um instrumentaliza o outro enquanto a fraqueza se abate na alma. Nos ensina, Senhor, a ter os nossos olhares mais focados nos nossos irmãos, a entender que o outro, ele é parte vital da minha realidade, assim como Ruth entendeu a necessidade de Noemi. Só que Noemi permitiu que Ruth caminhasse com ela. Que o nosso coração também permita que pessoas caminhem conosco, pessoas orientadas e levantadas por Ti, para juntos trilharmos a Tua história e juntos superarmos os obstáculos que se descortinam diante de nós, porque esse é o desejo do Senhor a nós, e assim oramos no nome precioso de Jesus, amém. Gente querida, hoje às 5:30 da tarde tem a live de música, né, pelo YouTube, com o Felipe e com a Arina. 5:30 da tarde tem a live de música, e isso é no YouTube. E às 6:20 tem a nossa escola bíblica dominical, que acontece pelo Google Meet, né? O link ele é enviado tanto pelo nosso grupo do WhatsApp como pelo Facebook. Então 5:30 tem a nossa live de música e 6:20 tem a nossa escola dominical. Nós estamos estudando o livro de Romanos, está sendo muito gostoso. E todos são convidados a participar, tanto da live quanto da escola dominical. Tá bom? Vamos nos colocar de pé? Meu irmão querido, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam comigo, com você e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra hoje e por todo sempre. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto
no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.